Você lembra que no último episódio nós falamos de São Paulo de Olivença? Foi lá onde meu primeiro campo missionário? Pois é, lá Deus me orientou com uma estratégia para evangelizar. E como lá era uma cidade extremamente católica, eu precisei mandar fazer uma batina. Mandei fazer uma batina, assim, a semelhança de uma batina de um padre. E eliminei algumas expressões que a gente costuma usar. Lá a palavra não era culto. Lá a expressão que a gente usava era concentração de fé. Então lá eu comecei a fazer as concentrações de fé num colégio e cedido pela prefeitura. E aí eu mandei, porque a ideia naquela época, não sei se ainda é que os crentes eram do diabo, por isso tinha medo de cruz. Então eu mandei fazer essa batina com uma cruz, a batina era preta, com uma cruz branca, mais ou menos a altura do peito. E mandei fazer uma cruz também, uma cruz de madeira, uma cruz aí de uns 2,5 metros de altura. E eu levava e botava lá atrás de onde eu pregava, para trazer a ideia que eu não era do demônio. Mas mesmo assim eles ainda consideravam que era. Mas foi uma estratégia usada e lá eu ganhei muitas almas para Jesus, ganhei muitas pessoas. Eles, depois de um bom tempo que eu já estava pregando e as pessoas estavam começando a estudar o Evangelho, descobri muitas verdades ali. Então eu já estava muito tempo ali pregando, estava ali pregando e um dia, estava pregando e um dia um dos crentes lá da nossa igreja me procura e pergunta se nós somos crentes, porque até então ele imaginava que nós éramos católicos, só de uma ramificação diferente da igreja católica. E aí ele perguntou se nós éramos crentes. Eu não quis dizer para ele assim, na lata, né? Dizer, somos crentes sim, porque podia ele tomar um choque, né? Podia tomar um susto. Então eu pedi para ele ir para casa e procurar um dicionário e ver o que o dicionário dizia a respeito disso. E ele foi para casa, procurou um dicionário e ele percebeu que lá no dicionário descreve, né? Crente é todo aquele que crê em alguma coisa e tal. E aí ele chegou lá com a conclusão, né? Perguntei, e aí, você viu lá no dicionário? Ele disse, vi. Pelo que ele diz lá, nós somos crentes. Eu falei, muito bem, é exatamente isso aí. Nós somos crentes, só que dessa vez, nesse caso, nós somos crentes na pessoa de Jesus Cristo. Nós cremos que a morte dele é o suficiente para nos salvar. Muito bem. E aí, ganhei almas para Jesus assim, com essa estratégia, foi um mecanismo diferente, né? E depois fui transferido para Manaus, outra vez. E quando eu chego em Manaus, eu estou lá no CPI, no Centro de Policiamento do Interior, e aí passa um oficial do Corpo de Bombeiros e diz, o que você está fazendo aí, irmão? Eu falei, eu estou aguardando aqui a transferência, eles vão me colocar para a rodoviária, eu vou trabalhar na rodoviária. E aí ele disse, rapaz, você não sabe o que quer. Eu falei, eu sei, eu quero ir para o bombeiro, só que quem é que vai me levar para lá, de volta? Ele falou, me acompanhe. Aí eu levantei da cadeira, acompanhei ele foi lá rapidinho. Eu já fui dali com ele pro Corpo de Bombeiro. E aí voltei pro Corpo de Bombeiro e lá continuei servindo a Deus ali, naquele lugar. E passei um bom tempo ainda servindo
a Deus ali, no Corpo de Bombeiro. E dali, do Corpo de Bombeiros, eu fui para Erunepé. E fui transferido de novo para Erunepé, né? Fui numa reunião lá da Igreja do Evangelho Quadrangular. Fui nessa reunião e aí o missionário disse que ainda havia muitos municípios do interior do Amazonas que não tinha sido alcançado ainda pelo Evangelho Quadrangular. Precisava ter uma igreja do Evangelho Quadrangular em todo o município do Amazonas. E aí ele pegou e falou, pastor Manuel da Cruz dos Santos, era o pastor por quem eu era pastoreado naquela época, na igreja lá na Japilândia. E aí ele pega e ele chama o pastor daquela igreja e fala, tire, eu coloquei os municípios que está faltando, o nome dos municípios que está faltando, eu coloquei aqui dentro dessa vasilha. Então, cada pastor vem e tira um nome e aí se responsabiliza para enviar o missionário para essa cidade, tá bom? E aí o pastor Manuel da Cruz dos Santos foi lá e aí tirou, e aí o número sorteado lá, o nome sorteado foi Erunepé. Erunepé fica no Rio Juruá, muitos dias de barco de Manaus para lá, né? Dependendo da época do ano, pode demorar de 25 a 30 dias de barco. E aí eu fui sorteado e aí levei lá para o comandante e o comandante me deu a transferência para lá, para Erunepé. E aí eu fui. Dessa vez eu gastei 30 dias de barco de Manaus para Erunepé. Cheguei em Erunepé de barco. E lá fui trabalhar na polícia e estudar o campo, né? Lá comecei pregando nas praças, comprei uma caixa de som e aí eu pregava na praça e a partir dali nós conseguimos ganhar também algumas almas para Jesus. Aí depois eu comprei um terreno lá no bairro de Fátima e lá comecei a congregar as pessoas que iam aceitando Jesus como Salvador. E comecei a pregar, levantei um serviço de amplificação, né? Comprei duas bocas de ferro e levantei um serviço de amplificação onde nós tínhamos um programa, era o programa Cadeia da Prece. Era um programa que existia da Igreja Quadrangular já em Manaus, inclusive era transmitido pela Rádio Baré. Inclusive na época lá eu também até trabalhei nesse programa, né? E aí lá eu levantei essas bocas de ferro, esse serviço de amplificação, era serviço de amplificação voz quadrangular, levando até você Cadeia da Prece, né? E aí começamos a fazer um trabalho lá e aquilo começou a incomodar. O padre se incomodou com aquele trabalho e se incomodou com aquele trabalho e aí fez um pedido lá ao comandante do destacamento, fez um pedido lá ao comandante do destacamento para me retirar de lá. Primeiro ele fez o pedido para tirar o serviço de amplificação, as bocas de ferro, porque disse que estava tirando o sossego da comunidade extremamente católica, estava tirando o sossego e aí terminou retirando mesmo. Ele retirou as bocas de ferro lá e aí continuamos o trabalho sem as bocas de ferro e até que
eu fui assim, muito perseguido pela Igreja Católica, e além de ter tirado as bocas de ferro, eles estavam querendo realmente me tirar do município. E como eu não queria sair do município, o que eu fiz? Eu saí da Igreja do Evangelho Quadrangular e fui para a Assembleia de Deus. E lá, para a Assembleia de Deus, eu levei tudo que eu já tinha comprado, caixa de som e tantas outras coisas que eu tinha comprado, as cadeiras e tal. Eu levei com tudo. Levei os crentes, levei as coisas que eu tinha comprado, tudo para a Assembleia de Deus. Na época lá era o pastor Edmilson das Neves Medeiros. E lá, nesse campo, lá na igreja, como eu já estava vindo de um outro ministério, lá eles me aceitaram me colocaram como vice-presidente da igreja, Assembleia de Deus, porque na época eu não tinha vice-presidente, estava só com o presidente, não tinha vice. E aí eles fizeram uma reunião, perguntaram onde eu gostaria de servir, em que posição eu gostaria de servir a Deus. Eu disse que eu queria ser apenas uma ovelha esperta no rebanho de Deus. E aí esse parecer foi muito agradável aos olhos deles, e eles falaram: olha, então, como você só quer ser uma ovelha esperta no rebanho de Deus, você vai ser o nosso vice-presidente. E aí o pastor Edmilson das Neves Medeiros, presidente, e eu vice, começamos a trabalhar. E foi nessa época que eu já estava na Assembleia de Deus, quando conheci a minha esposa, Dona Maria Elaine, e lá nós namoramos, foi rápido, né? Dia 12 de junho, dia dos namorados, a gente começou o namoro, e 2 de setembro a gente casou. Foi rapidinho. E aí de lá ainda fiquei um tempo, lá em Irunepé, servindo a Deus lá numa congregação. Fui ser dirigente de congregação também lá. E além da vice-presidência da igreja, eu fui dirigir uma congregação lá perto da casa onde ela morava, e também da delegacia de onde eu servia. E aí lá namorei, noivei e casei em menos de 90 dias. E aí logo em seguida, depois de mais ou menos 6 meses, ela engravidou, e depois veio a nossa primeira filha, Daniele. E logo em seguida também já veio um acidente lá da casa deles. E aí onde meu cunhado morreu queimado, a casa deles pegou fogo, tiveram que ir para Manaus fazer tratamento, porque lá não tinha tratamento, não tinha avanço científico lá em Irunepé para cuidar de queimado de um grau tão grande como era aquele. E aí levaram para Manaus, foi levado para Manaus, e eu terminei indo também para ajudar lá a cuidar dele. Terminei indo para lá, e aí eu vou para lá para cuidar dele e tudo mais, mas terminei voltando para Tefé. Nós terminamos morando em Tefé, porque a minha unidade básica da polícia, ela ficava em Tefé. Aí ficamos em Tefé, moramos lá um tempo, e depois eu tive a graça de ser transferido também. Eu caí na graça do comandante, né, do major de lá, que era o comandante. E aí todo mundo dizia que ele não ia me dar transferência, porque eu era novo lá, então eles não tinham o costume de fazer isso, fazer transferência para Moderno.
E na verdade, isso era uma verdade. Mas o que ele fez? Ele deu. Ele caiu na graça dele, ele mandou ajeitar um campo lá, e eu ajeitei um campo de futebol. E aí ele foi lá, fez a vistoria, gostou do trabalho. E aí eu aproveitei que ele tinha gostado do trabalho, até me elogiou, falou, poxa, gostei do seu trabalho. Aí foi quando eu disse para ele que eu gostaria de ser transferido para Manaus, porque o meu sogro já estava lá, tinha comprado uma casa para nós lá na Cidade Nova, e a gente precisava ir cuidar do que era nosso. E ele foi, deu a transferência e eu volto para Manaus. Volto mais uma vez para Manaus e aí lá eu vou para a Cidade Nova, né? Lá eu vou para a Cidade Nova, vou morar lá na Cidade Nova, ali no núcleo 16 da Cidade Nova, e ali a gente começa a se congregar numa igreja da Assembleia de Deus, ali na Cidade Nova. E eu me congregava na Assembleia de Deus e a minha esposa na Tabernáculo Batista. Então, estávamos, a casa dividida, né? A casa estava dividida. Mas, mesmo assim, Deus nunca saiu do controle, Deus nunca perdeu o comando. Deus estava no comando da nossa vida. E aí quando foi uma época lá, o dirigente da congregação lá achou por bem nos dar o impeachment. E no próximo episódio, que eu imagino ser o top, né? O ponto mais alto da história da minha vida, você não pode perder. Você precisa agendar, porque se você perder, aí você não vai ser edificado de jeito nenhum. Então você precisa estar atento para o nosso próximo episódio, porque é lá que nós vamos te contar quando é que Deus pode transformar uma desgraça em uma grande graça. Que Deus te abençoe, te espero lá. O que eu ia dizer mesmo? Fugiu da memória, a cachorra começou a... Você assistiu Café com Pastor Pinto, todas as quintas, às 9 horas.